Ei, primeiro ano, tudo bem com vocês? Minha gente, para a gente poder fechar aqui o nosso conteúdo, antes da gente começar a falar, fazer uma revisão, né, para a nossa P1, hoje eu quero ainda falar aqui com vocês sobre tecidos, tá? Só lembrando aqui, eu quero pegar aqui para poder falar para vocês, só relembrando que o conteúdo de vocês para a P1, primeiro ano, seria sobre embriologia. A gente não vai entrar muito nessa parte de tecidos. Eu estou apenas adiantando aqui o conteúdo, né, para não ficar parado no mesmo conteúdo, mas vocês vão ver apenas, na P1, apenas aquilo que é da página 3 até a página 16, né, que é sobre embriologia e os anexos embrionários. Quando já entra na parte de histologia, eu vou deixar para P2, que aí já é mais coisa, tá bom? Mas ainda hoje eu quero falar aqui com vocês sobre tecido, dando continuidade, nós vamos falar sobre o tecido sanguíneo. Então, para já começar, já vou aqui compartilhar a tela com vocês. A gente vai falar sobre o tecido sanguíneo. Lembra que a gente já viu nas aulas anteriores, a gente já falou sobre isso, tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, e hoje a gente vai falar sobre o tecido sanguíneo e mais para frente, o hematopoético, adiposo e tecido muscular, tá? Muscular e nervoso. Como a gente já começou definindo lá no começo, quando a gente fala sobre tecidos, a gente já tem que entender que tecido é uma junção de várias células com uma mesma função. Então, quando a gente fala de sangue, né, o sangue ele é considerado um tecido conjuntivo. Só que como ele tem uma particularidade, uma especificidade, né, algo que é uma especialidade do tecido sanguíneo, a matriz dele não é secretado por suas células, como fazem os demais tecidos conjuntivos. Então, o sangue ele é composto de duas partes, que é o que a gente chama de plasma, que é correspondente à matriz, e a matriz intercelular, aquilo que fica entre as células, e mais os elementos figurados, né? Então, o plasma é a parte líquida desse tecido. E os elementos figurados são as células, né? A parte que é sólida desse líquido sanguíneo aí, tá? Então, o plasma, ele corresponde a 55% do volume sanguíneo, é mais do que a metade, né, do volume total de sangue, e ele é composto de água, sais minerais, proteínas e substâncias que são transportadas, como os gases transportados pelas hemácias, os nutrientes, os hormônios, as enzimas, e além dos produtos que são excretados aí pela atividade metabólica das células, tá? Embora os hormônios e enzimas fiquem circulando ali na corrente sanguínea, a gente considera como proteína plasmática a albumina, as globulinas e o fibrinogênio, tá? E aí agora a gente vai falar do que seria cada uma dessas proteínas aí. A albumina é a proteína mais abundante do plasma e, por seu alto peso molecular, ela vai auxiliar na retenção de água dentro dos vasos sanguíneos, por osmose. Além disso, ela tem papel importante no transporte de substância e, na falta dessa albumina, que ocorre em pessoas desnutridas, a água não é retirada dos vasos sanguíneos e ela sai em direção aos tecidos. O resultado, inchaço dos olhos, inchaço nas pernas e até no abdômen, que a gente conhece como barriga d'água, e apesar dessa carência alimentar. Então, a albumina, ela é muito importante. Pessoas que têm já uma realidade de prática de exercícios físicos, com certeza, né, já deve ter escutado falar sobre essa proteína aí, que é a proteína que está presente principalmente na clara do ovo, né? E no nosso corpo a gente tem essa proteína circulante aí, que ela precisa estar bem abundante dentro do nosso plasma, tá? Dentro dessa parte líquida do nosso sangue.
Além dessa proteína, nós temos as globulinas, que são os mais diversos tipos. As mais conhecidas são as imunoglobulinas, ou que a gente conhece como anticorpos, que são essenciais no combate aos agentes estranhos que entram no nosso organismo. Então, as globulinas são proteínas de defesa do nosso organismo, que vai identificar quando o nosso corpo entrar em contato com algum agente externo, estranho, para poder agir contra esse agente estranho, tá? Além dessas duas, nós temos também o fibrinogênio. O fibrinogênio é uma proteína que dá origem à fibrina, que é fundamental no processo de coagulação sanguínea, né? Então, quando acontece uma lesão no tecido, seja o tecido sanguíneo ou mesmo o tecido epitelial, essa proteína aqui é uma proteína fundamental para que ocorra a cicatrização, a coagulação sanguínea para estancar o vazamento de sangue, tá? Então, por isso que ela é tão importante aí. Então, além do plasma, e tudo isso aí fica dentro do plasma, além de tudo isso que nós temos dentro do plasma, nós temos também as células circulantes do plasma, que é os elementos figurados, a parte sólida do nosso sangue. Então, entre eles, nós temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? As hemácias, muito conhecidas, são formadas na medula óssea vermelha, a partir de células chamadas de eritroblastos. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos ou de eritrócitos. São células bicôncavas, ou seja, ela é côncava dos dois lados, é como se eu enxergasse ela dessa maneira aqui. Parece uma balinha achatada no meio, né? Então, ela fica nesse formato que ela tem um buraquinho bem no meio dela. Existe um pigmento vermelho nela, que é chamado de hemoglobina, e ela é uma proteína, a hemoglobina é uma proteína composta por 4 cadeias polipeptídicas, cada uma delas associada a um núcleo de ferro, que é chamado de grupo M. As hemácias vivem cerca de 120 dias e depois são destruídas no baço. Então, as hemácias, elas têm uma capacidade de renovação muito alta, elas precisam ser produzidas em alta quantidade, né? Principalmente nos ossos longos, como, por exemplo, o osso do fêmur, né? Na nossa coxa. E aqui eu quero até, assim, trazer uma curiosidade, no caso das meninas, né, que já entraram na menarca, que já tem o seu ciclo menstrual aí ativo, por conta dessa perda de sangue que nós temos mensalmente pela menstruação, em que se perde um grande volume sanguíneo, o aumento da produção desse tipo de célula precisa ser muito alto também. Então, por isso que algumas vezes, né, em alguns meses, a mulher, ela pode sentir uma dor na perna, né, que não adianta a gente tomar um relaxante muscular, não adianta a gente querer tomar algum remédio para dor na perna, porque é como se fosse uma dor interna, uma dor que dói lá dentro, porque a atividade que está ocorrendo dentro do nosso osso é tão grande que a gente pode realmente ficar mais sensibilizado nessa região, tá? E o que seria, então, isso é só uma curiosidade, o que seria esse grupo M? Imagina que nós temos aqui uma hemácia, dentro da hemácia a gente tem a proteína que é a hemoglobina, e aí dentro da hemoglobina a gente tem esses quatro pontos aqui, e esses pontos eles são formados pelo ferro, por esse sal mineral aqui. E por conta desses pontos aqui, né, desse grupo, é que cada um desses 4 pontos tem uma ligação reversível com o gás oxigênio, ou, né, que isso acontece de uma vez, ou também com a molécula de gás carbônico, né? Isso vai ser ligado nesses grupos aqui. Quando ocorre dessa célula ter um contato, por exemplo, com o monóxido de carbono, a ligação que ocorre desse grupo M com monóxido de carbono é tão intenso que é irreversível. Então, essa hemácia, ela não consegue liberar, ela não consegue soltar
a ligação com o monóxido de carbono e ela acaba ficando intoxicada com o monóxido de carbono, perdendo a sua função de carregar o oxigênio. E é por isso que uma pessoa que tiver um contato com uma grande quantidade de monóxido de carbono, que é dado pela queima incompleta de combustíveis fósseis, ela pode ter uma asfixia, porque a asfixia que acontece é a nível celular. Essa célula fica intoxicada e não consegue, então, desempenhar o papel dela ali de carregar o oxigênio e o gás carbônico para completar a respiração, tá? Então, é isso que acontece. Além das hemácias, no sangue nós temos também os leucócitos, né? A gente conhece como glóbulos brancos, que são células grandes e translúcidas, porém elas têm núcleo. Nas hemácias, elas não têm núcleo, tá? A hemácia não possui uma célula anucleada. Aqui nos leucócitos, eles possuem núcleo. E aí, alguns deles vão apresentar granulações no citoplasma e por isso são chamados de granulócitos. São eles os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, cada um com uma especialidade diferente. Outros não apresentam essas granulações e por isso são chamados de agranulócitos. E entre eles nós temos os linfócitos B e T e os monócitos. A função desses leucócitos, né, de uma maneira geral, de todas essas células, é de combater infecções, e o que fazem de duas maneiras, pode ser por meio de fagocitose, né, que eles vão englobar partículas estranhas, ou por produzir anticorpos. A fagocitose é feita por leucócitos, como, por exemplo, os basófilos, que vão conter grânulos de heparina e estamina. Esses daqui, eles vão estar relacionados mais a processos de alergia. Nós temos os neutrófilos, que fagocitam corpos estranhos, ou seja, eles englobam esses corpos estranhos para poder eliminar. E os eosinófilos, que fagocitam complexos antígeno-anticorpos. Tá? Então, aqui no caso, eles vão fagocitar aquele corpo estranho que já foi combatido pelos anticorpos, tá? Para poder eliminar. Depois, nós temos aí os leucócitos agranulócitos, os linfócitos B e T, que vão produzir anticorpos, que produzem proteínas de defesa do nosso organismo, né? E esses daqui, no caso, vão ser produzidos de acordo com o contato que tiver com a doença. É nesses daqui que vão atuar, por exemplo, a ação das vacinas, que quando você tem contato com aquele corpo estranho, o seu corpo ele vai adquirir uma imunidade em relação àquilo lá, e a imunidade ela pode ser duradoura ou temporária. Então, por exemplo, se eu falo de uma imunidade em relação à catapora, né, que a gente conhece aí como varicela também, é duradoura. A pessoa teve contato com essa doença uma vez só na vida. Então, depois da manutenção, né, depois que surgiu a vacina da varicela, as crianças começaram a não pegar mais a catapora, porque por meio da vacina já tinha contato com a doença, o corpo já adquiriu a resistência, né, a essa doença e isso perdura durante a vida toda. Se caso a pessoa tiver um contato novamente com a catapora, o corpo já tem a defesa, já tem o anticorpo criado, né? Então, a primeira vez, o primeiro contato que tem com a doença, o corpo já cria esse anticorpo. E aí, depois dele já ter criado esse anticorpo, ele pode ter uma duração temporária ou uma duração duradoura, tá? E, por último, aí, os leucócitos agranulócitos, a gente tem os monócitos, que vão dar origem aos macrófagos, né? Que são células que vão fagocitar estruturas, que vão fagocitar corpos estranhos grandes, tá? Por isso que é o nome de macrófagos aí, tá bom? Então, além dos leucócitos, nós temos o terceiro elemento figurado aí no sangue, que são as plaquetas. As plaquetas, ou também chamadas de trombócitos, são células completas. Quer dizer, elas não são células completas, tá? Elas são fragmentos de célula. E é o tipo de elemento figurado mais abundante que a gente tem no nosso sangue. E eles são, então, fragmentos de megacariócitos. Qual é a função das plaquetas? Promover coagulação sanguínea. Elas vão se aderir umas às outras, né? Criando fibras colágenas
do vaso sanguíneo danificado, e com isso eles dão início ao processo de coagulação, porque a partir do momento que ela cria essa rede, ela impede a saída de outras células sanguíneas e aí ela acaba estancando a saída de sangue, né? Acaba fazendo o processo de coagulação sanguínea. Então, quando ocorre uma lesão de um vaso sanguíneo, as plaquetas, como estão em alto número no nosso sangue, e células danificadas, elas vão começar a liberar uma enzima que é chamada de tromboplastina. Cada enzima, na presença dos íons cálcio e da vitamina K, vai catalisar a transformação da proteína protrombina, que é inativa, e trombina, que é ativa. A trombina catalisa a reação que transforma a proteína fibrinogênio em fibrina, para fazer aquela rede, né, para ela conseguir impedir a saída de células sanguíneas. E a fibrina é uma proteína fibrosa que vai formar essa rede, prendendo as células sanguíneas que estão prestes a escapar pela brecha do vaso lesado. O resultado é a formação de um coágulo. A casquinha, né? Sabe quando você se machuca e forma aquela casquinha? Aquela casquinha nada mais é do que uma rede, né, de fibrina e de fibrinogênio que impediu a saída de células sanguíneas, as células vão paralisando ali e depois isso seca. Por baixo dessa casquinha, dessa casquinha de coagulação sanguínea, o vaso ou o tecido vai começar a se regenerar por meio de mitoses, né? Então, ele começa a produzir outras células idênticas às laterais para fazer a recuperação, a cicatrização desse tecido lesado. Então, a função das plaquetas é extremamente importante, tá? E aí, para finalizar, gente, eu quero fazer um exercício com vocês que está na página 27, que é esse exercício aí da Universidade Federal do Ceará. E diz o seguinte: sobre os elementos figurados do sangue dos mamíferos, são feitas afirmativas abaixo. Então, a gente vai julgar cada uma dessas afirmativas aí. Os leucócitos são elementos figurados mais numerosos na corrente sanguínea e desempenham importante papel na defesa do organismo? Bom, a gente acabou de falar que o mais numeroso é as plaquetas, então esse não é os elementos figurados mais numerosos. Essa afirmativa está falsa. 2. Então, todas aquelas alternativas aqui que já apareceu a gente já não pode falar, né? O A e o B aqui já não pode ser. 2. As hemácias são elementos figurados anucleados, presentes na circulação e desempenham um importante papel no transporte de gases? Verdadeiro, é isso aí. Tá exatamente o que elas são, tá? Então, aí eu já vou para só duas alternativas aqui, ou pode ser a C ou pode ser a D, tá? 3. As plaquetas são as células menos numerosas. Gente, voltou a mesma coisa. Se a gente acabou de falar que elas são as mais numerosas, então a gente já vê que aí não precisaria nem de terminar de ler, né? Presença na circulação, atuando no processo de coagulação sanguínea. Percebe que a função que ele deu das plaquetas está correta, mas não é a menos numerosa, é a mais numerosa. Então, aí, essa alternativa também está falsa. O que nos dá para responder seria a alternativa D aqui. Bom, gente, eu quero já parar por aqui para a gente também não ficar com muito conteúdo adiantado, e a partir da semana que vem a gente já vai começar a nossa revisão. Então é isso, gente, e até a próxima aula.